508-958-4896. Jonathan Craft traz o nosso quadro, a inteligência artificial no seu rádio, porque hoje nós vamos falar sobre coisas de saúde, como a inteligência artificial tem ajudado no tratamento de pacientes em hospitais e clínicas. Inteligência artificial. Como ela vem transformando o mundo e como evitar consequências não previstas. A partir de agora, mergulhamos mais uma vez nesse que é um tema que está todo mundo falando sobre ele, que é a inteligência artificial e como ela tem ajudado o nosso mundo e muitas vezes até assustado populações inteiras e ao mesmo tempo facilitado, dando soluções para problemas empresariais, até de cunho social. Já está aqui comigo o engenheiro de software de inteligência artificial e computação em nuvem, Eduardo Ribeiro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde ao Marcos também. Também está aqui o Marcos Antônio Moreira, que é gestor-geral hospitalar de inovação do Hospital em Governador Valadares. Além disso, é professor da Universidade Vale do Rio Doce, Univale. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. E boa tarde a todos os ouvintes aí. É um prazer ter hoje você aqui, Marcos. Muito obrigado por estar aqui. Eu lembro aos nossos participantes para darem respostas resumidas para que a gente tenha mais tempo de cobrir mais temas dentro desse tema que é tão interessante. O tema de hoje é inteligência artificial usada nas inovações de saúde e no atendimento aos pacientes. Eu vou começar com o Eduardo Ribeiro para perguntar o seguinte: como é que as ferramentas de inteligência artificial tornam o atendimento à saúde mais fácil para os pacientes? Então, Eduardo, quando eu convidei o Marcos é porque ele tem direto acesso e experiência e tempo de uso com inteligência artificial no Hospital de Valadares. Eu vou dar uma introdução rapidinho. O Marcos vai elaborar bem rápido sobre a história da ferramenta que é usada. É uma ferramenta que se chama Munai, do website munai.com.br. Essa companhia é uma empresa inovadora especializada no desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial do setor de saúde. São várias ferramentas que eles propõem. O Marcos vai comentar sobre as que eles usam no hospital, né? O Marcos, ele é o gestor responsável pela implementação, o uso e o treino do sistema. É uma pessoa que eu tenho muita competência, o Marcos. Conheço ele pelas nossas filhas, são duas crianças especiais e foi como a gente ficou amigo. Muito legal. Ô Marcos, então, como é que a inteligência artificial ajuda os médicos a oferecerem um atendimento melhor aos pacientes? Bom, vamos lá. Bem rapidamente, né? Como o Eduardo colocou, nós buscamos uma ferramenta que primeiramente ela se chamava RoboLaura, né? E recentemente ela passou a chamar Munai, como o Eduardo colocou. A inteligência artificial no nosso hospital, ela não só ajuda os pacientes, mas também ajuda o corpo clínico. No caso nosso aqui, a gente utiliza o módulo dela chamada de inteligência clínica, onde a plataforma ela monitora os dados dos pacientes através do algoritmo da própria IA, né, inteligência artificial, e a equipe assistencial é munida de dados de acordo com os parâmetros dos protocolos do nosso hospital, para que possa apresentar em dashboard ou em TV para o time, né, de assistência as principais métricas dos pacientes que estão internados, que a gente chama de deterioração clínica. O que seria isso, Eduardo? Sim. Aos ouvintes? Os pacientes, por exemplo, que estão ali internados, a própria ferramenta começa a fazer leitura dos exames, os exames laboratoriais, das métricas dos equipamentos aí de suporte à vida, monitoramento de equipamentos de respiração do paciente, de forma que ele possa munir a equipe e sinalizar aquele momento o paciente que está precisando de um atendimento emergencial ali, de suporte à vida ali para a equipe, poder discutir o caso clínico dele e agir de forma rápida, ou seja, uma assistência muito melhor para o nosso paciente e também para a equipe poder discutir de forma mais rápida ali a atenção à vida, entendeu? Entendi, muito interessante isso, que parece que há uma exatidão na forma como a inteligência artificial atua, que não é vista a todo momento no ser humano. Essa exatidão de análise de dados, por exemplo, analisar aqueles raio-x e tudo. Então é bem interessante a gente ver como a inteligência artificial pode potencializar
os resultados e até dar uma chance maior de sobrevida ou até cura para as pessoas. Você que sintonizou no rádio agora, eu estou conversando com o Eduardo Ribeiro, engenheiro de software, que é o titular do nosso quadro, e também com o Marcos Antônio Moreira. Ô Marcos, para quem não está acostumado com tecnologia, é complicado usar essas ferramentas de inteligência artificiais no hospital ou não? Não, claro que não. Ela foi desenhada, né, exatamente para facilitar. Nesse caso específico, o nosso time de assistência, mas os pacientes, eles não visualizam a inteligência. Ela trabalha integrado ao nosso sistema interno do hospital e toda a equipe é sinalizada por TVs que apresenta os dados sinais vitais do paciente, como se fosse um monitor cardíaco ou um monitor de SO2, né, de respiração. Então, ali a equipe é capacitada e treinada a fazer leitura daqueles dados ali da assistência. Com base naqueles dados, a equipe toma uma decisão de forma rápida, que você colocou muito bem, Eduardo. Só para que os clientes, os nossos ouvintes, possam entender, um exemplo disso, que foi a nossa ferramenta foi por isso, a sepsis, ela mata 230 mil pessoas no Brasil, né? Então, se você age de forma rápida, você diminui ali o tempo da pessoa ter um atendimento rápido e chance de poder sobreviver ali. E isso é muito importante, exatamente as ferramentas têm nos auxiliado e muito na assistência à vida dos nossos pacientes, entendeu? Interessante. Olha, já tem ouvintes, Eduardo Ribeiro, falando aqui de exemplos em Massachusetts. O ouvinte Michel Gomes está dizendo: Edu, Clover Health está revolucionando o Medicare Advantage Plan aqui com inteligência artificial, o Clover Assistant. Você também cria softwares para empresas de saúde, Eduardo? Como é que esses softwares funcionam? Então, Eduardo, e sim, respondendo a pergunta, sim. Eu estou ouvindo a resposta do Marcos aqui e eu fico tão orgulhoso de estar numa indústria que você claramente vê a tecnologia ajudando as pessoas. A palavra-chave aqui é o monitoramento. Se você parar para pensar, o monitoramento de seja lá o que for, nesse caso da nossa saúde, você ter inteligência artificial, ter a tecnologia monitorando aquilo, é isso que a gente trabalha para conseguir, entendeu? Para detectar coisas que talvez iriam... Lembra que uma vez, eu acho que no primeiro programa você mencionou sobre o raio-x, como Sim. O radiologista olha as chapas, né, de raio-x e como que a inteligência artificial pode detectar coisas que o ser humano pode esquecer porque está cansado ou por algum erro, entendeu? O monitoramento é a chave, a key word aqui, é a chave, entendeu? E a gente faz todas essas coisas também. Ô Marcos, tem alguma estatística do Hospital da Unimed aí em Governador Valadares de algum serviço que foi muito melhorado, estatisticamente falando, com números, depois da utilização de inteligência artificial? Vou te dar esse exemplo do nosso próprio hospital. Anteriormente, a gente utilizava, que os protocolos, isso é mundialmente conhecido como protocolo de NIOS, né, que ele verifica essa questão da autorização do paciente, fica tudo isso em planilha. Hoje nós temos números que a mortalidade, por exemplo, de uma das nossas áreas do hospital, ela caiu drasticamente, exatamente pela rapidez da assistência que a gente, logicamente, não só a inteligência artificial, né, mas todo o time e equipe treinada, que a gente chama de round, que faz ali todas as reuniões, discutindo o caso clínico que a ferramenta proporcionou uma tomada de decisão rápida. Com certeza, os números caíram de forma significativa, entendeu? E a assistência ficou com uma qualidade muito melhor, os pacientes satisfeitos e até a equipe técnica. Os médicos, às vezes, é resistente de ter a IA para poder trabalhar. Lembrando, a IA não vai ter o desfecho clínico, tá? Ela não faz o desfecho. Quem faz o desfecho é sempre o médico. Ela auxilia, conforme vocês colocaram aí, né, na questão de imagem, que ela te dá um sinal para que você possa estar caminhando de forma a discutir um caso clínico muito melhor, com os dados mais precisos, entendeu? É muito legal o que o Marcos está falando, direto de Governador Valadares, Eduardo, porque muito se fala da inteligência artificial sobre tomar emprego de humanos, aquela coisa meio apocalíptica, mas pouco se fala desse auxílio primordial que pode salvar vidas, né, Eduardo? Sim, deixa eu dizer uma coisa aqui que é importante a gente lembrar. Inteligência artificial não vai pegar o seu trabalho.
mas alguém usando a inteligência artificial vai, sem dúvida, pegar o seu trabalho. Então a gente tem que adaptar, entendeu? É o mundo que a gente vive e tem que adaptar. Tá para todo lado. Sim. A gente está usando até para tomar conta das nossas vidas. Entendeu, Eduardo? Então é muito importante. Ô Marcos, isso é caro para implementar no hospital? Eu sei que o seu hospital é muito bom, muito reconhecido, mas, por exemplo, dá para expandir para ponto de socorro, clínicas mais modestas ou não? Pode sim. A ferramenta, se eu não me engano, a própria, como eu falei no início, o Eduardo colocou que a Munai, ela fez uma divisão, né? Hoje ela está também fazendo filantropia, né? Com alguns módulos dela. Um exemplo nosso, dentro do nosso hospital, nós começamos ela em 2 andares e agora nós vamos colocar, o nosso plano é colocá-la também no pronto-socorro para que a gente possa nos auxiliar na detecção da sepsis de forma muito mais rápida, né? E aí a gente de forma rápida para que o próprio cliente possa ter um atendimento rápido. A questão de ser caro, Eduardo, assim, a gente coloca sempre um peso na balança, o que seria caro, mas eu tenho certeza que ela nos trouxe um resultado, um ROI muito melhor, ou seja, eu tenho menos pessoas para poder fazer aquele trabalho que a IA hoje está me entregando. Ou seja, uma qualidade melhor e automaticamente uma tomada de decisão mais assertiva. Com certeza. Bom, com isso a gente vai encerrar por aqui, porque nosso tempo está acabando, mas eu quero agradecer demais o Marcos Antônio Moreira, falando diretamente do Hospital em Valadares. Muito obrigado por ter participado com a gente, tá bom, Marcos? Obrigado a vocês pelo convite, obrigado, Eduardo, e obrigado a todos os ouvintes aí. Ô, Eduardo Ribeiro, muito obrigado por ter conectado a gente com esse ótimo profissional que é o Marcos Antônio Moreira, e a gente volta semana que vem. Obrigado, Eduardo. Valeu, obrigado a você que está acompanhando. Esse é o quadro Inteligência Artificial. Se você tem um tema que você não entende nessa área, manda aqui pra gente tentar passar. Semana que vem tem mais Inteligência Artificial, já no ano de 2025. Muito obrigado a você que está participando conosco, muito obrigado a você que ficou com a gente o ano todo. E a gente tem mais 2 programas nesse ano de 2024. Muito obrigado a todo mundo que participou. Fiquem com Panelada agora. Bom final de semana. Passem um tempo com a família, porque no fundo tudo volta para a família. E na verdade a prioridade da nossa vida é ter uma vida familiar saudável. Fiquem agora com Panelada, divertidíssimo. Eu volto segunda-feira. Fiquem com Deus. Direto de Framingham, Massachusetts. Essa é a Insuperável. Uma emissora do Sistema Insuperável de Comunicação. 10.